Você já teve a situação de ter uma sentença de procedência para alguém te pagar algum valor? Você sabe que a pessoa tem algum imóvel, mas você não consegue pegar esse imóvel, você não consegue fazer com que ele te pague, porque ainda tem muitos recursos pela frente, o judiciário demora? Pois é, hoje nós vamos tratar de um instituto jurídico processual da hipoteca judiciária e ela vai trazer uma importante solução para o seu caso, para todos os casos nestas situações. A hipoteca judiciária, ela funciona então para os processos em que há condenação do réu ao pagamento de valores, tá? Não necessariamente a ação tenha que ser sobre valores. Ela pode ser, por exemplo, uma obrigação de fazer, de não fazer, e ela pode ser convertida em valores. Então, numa situação em que a obrigação para o réu fazer não tem como mais ser realizada, ou a de não fazer, né, o juiz pode, em determinados casos, a pedido, né, das partes, converter esta obrigação em pagamento, seja pagamento de multa, pagamento indenizatório, enfim. Quando houver uma decisão judicial, uma sentença, que condene então o réu ao pagamento de algum valor, esta sentença, que não precisa ser transitada em julgado, ok? Não precisa terminar a prestação jurisdicional do processo, não precisa fazer com que os prazos de recurso estejam acabados, não precisa de nada disso. Basta ter uma sentença que já pode ser utilizada essa hipoteca judiciária. E ela funciona no seguinte modo: quando há então a publicação desta sentença, você advogado, você parte interessada, você pode pegar esta sentença que foi emitida, foi proferida pelo juiz, você pode levar essa sentença no cartório de registro de imóveis, daquele imóvel que você sabe que o devedor tem, e pode ir lá sem autorização judicial, sem qualquer autorização do juiz, você pode ir no cartório e registrar esta sentença, demonstrando para qualquer eventual comprador que queira, que tenha interesse naquele imóvel, de que aquele imóvel ele pode ser passível, né, de retomada, de tomada do autor, de indenização para você. Isso é importante por quê? Porque não precisamos aguardar. O código, no artigo 495, traz, o Código de Processo Civil, artigo 495, traz essa previsão da hipoteca judiciária. E não precisamos aguardar o trânsito julgado. Isso é um avanço tremendo. Por quê? Para evitar que o devedor ele possa sumir com os bens, e ela serve também como objetivo, né, de assegurar que o autor ele possa receber aquela condenação que ele obteve a seu favor. Né? Nós sabemos que em muitos casos a pessoa ganha, mas não leva. E a hipoteca judiciária ela veio para alterar essa situação, tá? Fazer com que, se a pessoa tiver um imóvel, ela possa responder e já registrar na matrícula deste imóvel para que o devedor ele não possa se esmiuçar, se afastar, né, na obrigação de pagar a condenação. E nós sabemos que no judiciário brasileiro os recursos são fartos, são enormes e podem trazer prejuízos, né, pela demora às partes, tá? E nesse sentido, então, a hipoteca judiciária ela vem assegurar, garantir que também o devedor não suma, não venda, não transfira o bem para qualquer outra pessoa e fale depois, ó, eu não tenho como pagar, porque os meus bens se foram. Não tem como fazer isso. Importante dizer que depois que você realizar então esta alteração, esse registro lá na matrícula do imóvel, você tem o prazo de 15 dias para poder comunicar isto ao juiz. Tá? O juiz, então, ele
concederá prazo para a outra parte poder se manifestar e tomar ciência a respeito desta hipoteca judiciária, tá bom? É importantíssimo você cumprir esse prazo. Apesar que o Código de Processo não traz nenhuma pena, nenhuma multa para se você não cumprir esse prazo, tá? Mas aí não é aconselhável porque o juiz ele pode aplicar futuramente se você não cumprir e trazer algum prejuízo, alguma coisa irregular, trazer nulidades. Então é importante que você possa cumprir esse prazo de 15 dias de comunicação dessa averbação aí na matrícula do imóvel, tá bom? Importante também deixar claro que o código expressamente prevê que o autor que realizou essa averbação, esse registro da matrícula do imóvel, se houver uma reforma da decisão que concedeu o pagamento ali para ele, né, ele pode responder pelos danos que o réu sofreu com essa averbação, com esse registro da matrícula do imóvel. Então, se por algum motivo a decisão for reformada e haver algum prejuízo para o réu, e for comprovado, não basta simplesmente o réu afirmar, eu tive prejuízo, mas não provar o prejuízo. Ele tem que provar que houve algum prejuízo e aí sim o autor poderá responder por esse prejuízo. Mas é importante dizer que na prática, não vi nenhum registro ainda, pode ser que tenha, com certeza, mas não vimos uma prática usual dessa responsabilidade, porque tudo isso visa garantir. E de fato, quando a pessoa faz esse registro na matrícula do imóvel, é porque ela sabe que de fato ela é merecedora daquele crédito, né? Ela não está entrando numa aventura jurídica, ela está de fato querendo receber o que lhe é devido, né? E uma última coisa que tem que falar ainda da hipoteca é em relação à preferência. Isso é talvez um dos maiores benefícios da realização da hipoteca judiciária, que é o direito de preferência ao recebimento do crédito. Quando você registra a hipoteca judiciária, você faz com que haja nasça um direito de receber em prioridade a outros eventuais credores, tá? Como, por exemplo, nós realizamos o registro, né, da hipoteca judiciária em maio de 2015, por exemplo. Teve um outro credor que registrou também uma hipoteca judiciária ou uma penhora ou alguma outra situação no imóvel, mas posterior a esta data. Você que fez o registro antes, você tem direito de preferência a todos esses que vieram posterior, inclusive sobre este aí que nós citamos, tá? Há uma ordem a ser seguida. Então, quando mais antigo o registro da hipoteca, mais você tem garantias de receber de futuros credores ali daquela pessoa que também está devendo para alguém, tá? É importante dizer que esta hipoteca judiciária, ela também segue a ordem de prioridades de pagamento, como, por exemplo, débitos trabalhistas e fiscais, eles têm preferência sobre a hipoteca. Mas tirando esses aí, né, você tem uma prioridade sobre os outros, todos os outros. Então vale muito, é importante realizar esta hipoteca judiciária, tá? Se você gostou do vídeo, curta, comente, veja se ele é aplicável aí a você, como você pode utilizar isso, e também eu gostaria até de lançar a pergunta para você comentar aí embaixo. Será que é possível, por alguma alternativa, realizar hipoteca judiciária em um outro bem que não seja imóvel? Eu acho que vale a questão aí para a gente poder discutir e trazer algumas inovações para todos, tá bom? Até mais!